Olá pessoal, quem fala é Johnny Cash e nesse vídeo eu vou te explicar e te mostrar quais são os tipos de fundos imobiliários que existem. Dadas as circunstâncias que a inflação do mês passado foi a menor da série histórica, caindo cerca de 0,68%, e você me pergunta o que isso tem a ver com os fundos imobiliários? Pois bem, primeiro eu preciso que você entenda uma coisa. O Copom é o órgão que abaixa ou aumenta a Selic, que é a nossa taxa básica de juros. E atualmente ele vem aumentando a taxa de juros básica, ou seja, a Selic, para poder controlar a inflação. Como mês passado teve deflação, ou seja, queda da inflação, na próxima reunião do Copom, talvez, eu digo talvez porque não tem como ter certeza, ele não aumente a taxa Selic ou até abaixe. Quando isso acontece, os fundos imobiliários ficam mais atrativos e o mercado volta os olhos para eles. Por que disso? Porque os fundos imobiliários, a grande maioria, entrega renda mensalmente e existem muitos fundos que pagam acima de 1% por mês. Ou seja, a Selic caindo, ela não vai remunerar tanto quanto remunera agora. E isso deixa os FIIs mais atrativos. E se você não sabe o que é fundo imobiliário, eu vou deixar um card aqui onde eu fiz um vídeo explicando tudo sobre fundos imobiliários, o que são, como investir. Então vai lá, assiste o vídeo para você entender essa classe de ativos. Pois bem, essencialmente existem 4 tipos de fundos imobiliários. O primeiro e mais comum são os fundos de tijolos, que são nada mais do que ativos que geram renda a partir de imóveis físicos. Por exemplo, você já andou em um shopping center e nesse shopping center há várias lojas e essas lojas pagam aluguel para o shopping por usar o seu espaço. E existem fundos imobiliários que são donos de shoppings. E se esse shopping for de um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário vai passar esse aluguel para os cotistas. Assim como existem fundos imobiliários donos de prédios comerciais, que são conhecidos como lajes corporativas, como escritórios. Existem também fundos imobiliários donos de galpões logísticos, que é aqueles galpões gigantes que empresas alugam para poder guardar os seus produtos, seus bens, a sua mercadoria, o seu maquinário. Esse tipo de fundo imobiliário tem um espaço físico onde ele tem inquilinos que pagam seu aluguel por estar usando esse espaço físico. Então são chamados de fundos de tijolos, como por exemplo o VISC11, o BRCR11, o XPML11, dentre vários outros fundos de tijolos. O segundo tipo de fundo são os fundos de papéis ou fundos de recebíveis imobiliários. Esse fundo é um pouquinho difícil de compreender, mas vamos lá. Além dos imóveis físicos, há outras maneiras de se expor ao mercado imobiliário, e uma dessas maneiras é através da CRI ou CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E os fundos de papéis fazem o quê? Compram essas CRIs para trazer rentabilidade aos seus investidores. Mas aí você se pergunta, o que é CRI? Vou tentar ser o mais simples possível para que você entenda. Um fundo de tijolo qualquer ou alguém tem um galpão logístico. Detalhe, estou usando galpão logístico só como exemplo, pode ser qualquer outro empreendimento físico. Pois bem, está alugando para uma empresa X por 5 anos. Ou seja, essa empresa X vai pagar aluguel para o dono do galpão logístico ou para o fundo de tijolo dono do galpão logístico por 5 anos, sendo que o aluguel é cobrado mês a mês. Só que o dono do galpão, ele não quer esperar 5 anos para receber esses aluguéis. Ele quer antecipar esse valor. O que ele faz? Ele vai até uma securitizadora. Não é seguradora, é securitizadora. E o dono do galpão fala para a securitizadora o seguinte: eu quero esse valor para agora. E a securitizadora vai fazer o quê? Vai antecipar esse valor para o dono do galpão. Só que detalhe, a securitizadora ela não tem esse dinheiro. O que ela faz? Ela emite as CRIs com o intuito de captar dinheiro do mercado. E o fundo de papel faz o quê? O fundo de papel vai lá e compra essas CRIs. E agora aquela empresa X que pagava aluguel para o dono do galpão vai começar a pagar aluguel para a securitizadora, que por sua vez vai começar a repassar para quem comprou a CRIs, que no caso é o fundo imobiliário de papel. O fundo imobiliário de papel vai repassar esses rendimentos para os cotistas. Então, se houver inadimplência, o dono do galpão não tem nada a ver mais com isso. Se a empresa X não pagar os aluguéis, quem ficará sem recebê-los vai ser a securitizadora, que por sua vez não vai conseguir pagar os fundos, que por sua vez ainda não consegue repassar aos cotistas. E no geral, fundos imobiliários de papéis dificilmente têm empreendimentos físicos, como os fundos de tijolos. O que eles têm é um investimento com lastros em imóveis físicos. Capiche? Exemplos de fundos imobiliários de papéis são como o MXRF11, o HCTR11, o IRDM11, o CANIP11, dentre vários outros fundos. E antes de irmos para o terceiro tipo de fundo imobiliário, eu já peço que se você está gostando do vídeo, deixe o seu like aqui, se inscreve no canal,
que isso me ajuda demais. E sem mais delongas, o terceiro tipo de fundo imobiliário é o fundo de desenvolvimento. Esses fundos têm sua característica de viabilizar projetos. Sendo mais simples, os fundos de desenvolvimento são como empresas de construção civil. O fundo, por exemplo, vai construir um prédio, ele pode vender o prédio depois de pronto, pode vender o prédio na planta, pode esperar o prédio ficar pronto e vender os seus apartamentos. Com isso, os fundos de desenvolvimento são mais arriscados que os outros tipos de fundos, pois há N fatores que podem dar errado na construção civil, como ele não conseguir vender ou ter algum problema na obra, não conseguir construir por algum fator. E claro, como a gente já conhece, quanto maior o risco, maior o retorno. Por isso, esses fundos, os fundos de desenvolvimento, quando tudo dá certo, tudo sai como planejado, eles têm o seu retorno maior que os outros fundos. São exemplos de fundos de desenvolvimento o TEGAR11, o MFII11, o TRXB11, dentre alguns outros fundos de desenvolvimento. O quarto tipo são os fundos de fundos, conhecido popularmente como Funds of Funds, ou FOFs. Eles basicamente investem em outros fundos comprando as suas cotas. Por isso, é uma ótima pedida para quem quer diversificação e diminuição de risco, pois através de um FOF você acaba se expondo a vários outros fundos imobiliários. Porém, como eu disse, quanto maior o risco, maior o retorno, também é para quanto menor o risco, menor o retorno. E detalhe, os fundos imobiliários cobram taxa de administração e taxa de performance. E por que eu estou te dizendo isso? Quando um FOF compra outros fundos, esses outros fundos vão cobrar uma taxa de administração sobre o FOF e o FOF vai cobrar uma taxa de administração sobre você. Ou seja, você está sendo taxado duas vezes. Claro que não é só isso, claro que o gestor pode ser um gestor que compre fundos muito bons e ele te remunere muito bem. Vai muito da sua análise. São exemplos de FOF, o BCFF11, o KIZU11, o HFOF11, dentre outros fundos. Mas na prática existem fundos muito bons e vai, como eu disse, muito do gestor que administra esse fundo. Por isso que o investidor tem que saber onde está colocando seu dinheiro e se ele está escolhendo os melhores fundos de cada segmento. E para isso eu te convido a se inscrever no canal, que futuramente vão ter mais vídeos aprofundando sobre esse tema e diversos outros temas. E se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, que me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo aqui para um amigo que quer investir em fundos imobiliários, mas ele não sabe por onde começar, não sabe qual escolher, não sabe a diferença entre um fundo de tijolo ou de papel. Eu fico por aqui. Fui!